Eu aposto 100 contos que tu já viu uma dessas propagandas. Esses testes de ancestralidade viraram uma verdadeira febre e tá todo mundo na internet compartilhando abertamente seus resultados. Eles prometem te contar tudo sobre as tuas origens até o teu futuro. Mas no fundo, a gente sabe que a realidade por trás desses testes é bem diferente. Eles não são tão precisos quanto parecem e muitas vezes eles podem deixar algumas informações passar batido. No fim do dia, a pergunta que fica é: esses testes realmente sabem quem você é? De verdade? Hoje a gente vai discutir um pouco sobre essas limitações. Opa, fala aí, eu sou o JP e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre como o nosso entendimento comum sobre a genética é, muitas vezes, bem limitado. E pode ficar tranquilo, que eu não vou tentar aqui te vender nenhum curso sobre como reprogramar o seu DNA, até porque isso é uma baita de uma baboseira. Muito menos eu vou te dar uma aula de 4 horas sobre o assunto, até porque ninguém aguenta ficar todo esse tempo vidrado numa tela. A minha ideia aqui é te mostrar 4 mitos que muita gente ainda acredita sobre a genética humana. Então vem comigo nessa jornada. Existe uma ideia muito comum que ainda corre hoje em dia de que os nossos genes são responsáveis por definir tudo, desde a nossa aparência até a nossa inteligência. Essa ideia é tão comum, mas tão comum, que ela se manifesta até na cultura sci-fi. Em quadrinhos como Unworthy Thor de 2017, quando o próprio personagem da Marvel descobre que a maioria dos personagens super poderosos ao seu redor, na verdade, foram modificados geneticamente ainda bebês pelos Celestiais. E isso não fica só no mundo dos quadrinhos não. Na obra conhecidíssima Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, ele fala sobre a fabricação, isso mesmo, fabricação em fábricas, de humanos geneticamente modificados. E assim, ó, na obra do Huxley, esses humanos vão ser produzidos para classes sociais específicas, então é algo muito mais sombrio. Inclusive, se tu já viu um desses dois ou algum outro filme ou quadrinho com essa temática, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente ler ou ver depois. A realidade, entretanto, é muito diferente disso. Os nossos genes, sim, são importantes para definir uma série de características nossas, mas eles não batem o martelo sozinhos. Fatores como o ambiente que a gente vive está exposto, os alimentos que a gente consome, os nossos hábitos, sejam eles saudáveis ou não, implicam diretamente em como esses genes vão ser manifestados. Isso, é claro, sem a gente considerar a influência que outros genes podem ter sobre genes primários, potencializando seus efeitos ou até mesmo impedindo sua expressão. Sendo assim, mesmo que a gente fosse produzido em fábricas, como está descrito na obra de Aldous Huxley, o ambiente e outros fatores externos iam modular diretamente a forma como nossos genes são expressos, de forma que indivíduos diferentes teriam expressões diferentes, frustrando assim o sistema de castas que está previsto nessa obra. Assim como no mito anterior, a ideia idílica de produzir clones humanos praticamente iguais aos originais é unânime em obras da ficção científica, especialmente aquelas que retratam o futuro das sociedades humanas. Blade Runner, Jurassic World e Star Wars se debruçam sobre essa ideia, mostrando o papel da clonagem humana entre caçadores de recompensa, substitutos de humanos e aparatos militares. E mesmo que já tenhamos clonado outros organismos, como foi o caso da ovelha Dolly, nenhum clone vai ser 100% igual ao seu original. Os genes eles podem ser reprimidos ou estimulados naturalmente durante o processo embrionário e, como a gente já disse anteriormente, eles podem sofrer alterações à medida que são expostos ao ambiente. E é exatamente por isso que, mesmo que a gente fosse capaz de clonar seres humanos, as cópias não seriam idênticas, assim como foi no caso da ovelha Dolly. Ainda assim, vale ressaltar que as cópias elas seriam compatíveis em muitas coisas, como por exemplo tipagem sanguínea e tipagem para doação de medula, uma vez que elas vêm do mesmo material genético e a taxa de rejeição naturalmente seria baixíssima. E, naturalmente, caso a gente fizesse um desses testes genéticos comerciais nesses clones, haveriam sim diferenças perceptíveis. E vamos falar um papo sério agora. Uma das preocupações que muita gente tem quando faz um desses testes é saber a sua predisposição genética para desenvolver alguma condição, seja um câncer, seja alguma doença autoimune e por aí vai. E já aproveitando, se tu já viu alguma propaganda dessas passando no seu Instagram, no seu YouTube, no seu Facebook, dá um like aqui embaixo que a gente tem noção de como é que isso está se dispersando. Embora seja uma preocupação válida, o que se observa é que esses testes, na maioria das vezes, deixam de fora um contexto importante: os seus hábitos. E sim, certos genes e suas modificações, a depender do caso, podem sim te
fornecer uma predisposição a desenvolver alguma condição, mas não é algo que está escrito em pedra. Então, vamos fazer um experimento mental rápido. Vamos supor que você fez um desses testes e ele te indicou que você tem uma predisposição a desenvolver câncer de pulmão. Se você leva um estilo de vida saudável, com uma dieta balanceada, praticando exercícios físicos regularmente e evitando fatores de risco para câncer de pulmão, como por exemplo a exposição à poluição e a cigarros, é muito pouco provável que você desenvolva essa condição, mesmo tendo predisposição. Veja bem, ter uma predisposição não quer dizer que você obrigatoriamente vai desenvolver aquela condição. Você precisa considerar os fatores ambientais envolvidos nisso. Então, pegando nesse exemplo que a gente acabou de falar, se você não se expõe a agentes carcinogênicos para o pulmão, como tabaco, como fumaça, como poluição, e você pratica atividades físicas regulares que melhoram a sua saúde pulmonar, em conjunto com uma dieta muito boa, cara, são muito baixas as suas chances de desenvolver essa condição. Então se liga. Todo resultado de exame precisa ser avaliado dentro do seu contexto, seja ele um exame comercial, seja ele um exame de rotina que o seu médico te pede. Do contrário, ele só vai servir para te gerar ansiedade e estresse desnecessários. E até aqui, você já deve ter percebido que a expressão dos nossos genes é muito mais do que só tenho, logo expresso. Eu não preciso nem comentar que nos séculos 18 e 19 esse pensamento serviu para alimentar duas movimentações nefastas, tanto a partilha da África quanto o Holocausto. Isso tudo sob o pretexto de que as vítimas eram fisionomicamente e intelectualmente atrasadas, algo que a gente sabe que é uma pura mentira. Mas para além dessas questões sociais seríssimas, atribuir a inteligência de alguém exclusivamente à sua genética chega a ser desonesto. A inteligência é algo que se desenvolve durante um determinado tempo, dependendo do ambiente, dos estímulos, das repressões e de fatores ainda desconhecidos aos quais o indivíduo é submetido e manifesta de diferentes formas. Sim, a genética pode impactar em algum grau a inteligência de alguém, mas ela não é nem de longe o principal fator que contribui para o desenvolvimento dessa característica nas pessoas. E preste atenção, lembra que eu te falei que a genética não pode ser reduzida ao determinante final das características de uma pessoa? Que ela é muito mais complexa do que só tenho, logo expresso. Foi por conseguir dominar essa complexidade através do avanço científico que nós pudemos desenvolver uma série de tecnologias ímpares para o nosso dia a dia. E se você quiser conferir uma dessas tecnologias, dá uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu te mostro como a capacidade de modificar o DNA em laboratório salvou milhões de vidas.